Oi, povo lindo, sejam todos muito bem-vindos ao Direito ao Ponto, mais um vídeo no ar. Curte, tá? Comenta, compartilha, porque o tema hoje é bem legal. Eu estou aqui muito bem acompanhada para falar sobre dispensa por justa causa. Alguns falam demissão por justa causa, a gente já vai ver também qual é a diferença entre os dois termos, mas o tema é dispensa por justa causa. Muitas vezes você acha que foi, né, dispensado por justa causa, mas na verdade não foi uma justa causa. E como é que você vai identificar quando isso acontece? Então, para falar sobre esse tema, está aqui com a gente uma pessoa muito querida, que foi minha professora na faculdade, né? Ela é graduada e pós-graduada em Direito, ela dá aulas, né? Professora universitária de Direito Trabalhista e também processo, né? Trabalhista, e ela é oficial de Justiça do Estado de Pernambuco. Pró, seja muito bem-vinda aqui ao Direito ao Ponto. Obrigada, Celane. Obrigada, é um prazer, né, aceitar esse convite para a gente tratar de um tema que gera, né, muitas dúvidas na cabeça das pessoas, principalmente da classe trabalhadora, né, da classe operária, que tem algumas dúvidas a respeito sobre aquela conduta, aquele fato que, caso tenha cometido, pode ser, né, considerado justa causa ou não pela lei. Então, é um tema, né, bem importante, fundamental na classe trabalhadora, que sempre surgem algumas duvidazinhas que a gente está aqui para poder conversar a respeito. E é um tema que está no dia a dia, né? Você pode não ter sido vítima, mas nunca se sabe um dia, o seu vizinho, o primo, o parente. Então é legal você ter conhecimento sobre isso e também partilhar essa informação. Então, Exato. primeira pergunta, né? Aquela perguntinha clássica: o que Uhum. é a dispensa por justa causa? Vamos lá, né? A gente sabe que no Brasil, né, pelas leis trabalhistas, existem algumas espécies de dispensas de contrato de trabalho e nenhuma é exatamente igual à outra, né? A gente tem contratos determinados, temporários, que têm as suas regras, tem os contratos indeterminados, que também têm as suas regras, e tem aquelas rescisões que elas são oriundas de algum fato considerado como um fato grave que pode acarretar uma dispensa, chamada pela lei de rescisão por justa causa. Essa rescisão por justa causa, ela tem como principal fundamento o cometimento de algum fato considerado um fato gravoso, né, uma conduta considerada grave pela lei, que pode gerar uma dispensa, uma rescisão, e essa rescisão, ela não acarreta, não gera aqueles direitos trabalhistas tradicionais que toda rescisão de contrato geralmente ela concede, né, como 13º salário, como aviso prévio, como hora extra e por aí vai. Então é uma modalidade, é uma hipótese de rescisão mais danosa, né, mais gravosa, é aquela que o trabalhador tem medo, né, tem um receio de ser aplicada em razão dessas parcelas, né, salariais que poderiam ficar prejudicadas em decorrência dessa modalidade, desse tipo de rescisão de contrato. É importante já mencionar que é uma rescisão que exige alguns requisitos, né, que a própria Justiça do Trabalho ela enumera, que ela exige, em razão dessa gravidade, né, em razão dessa nocividade dessa rescisão, já que não gera, já que não acarreta, né, aqueles direitos trabalhistas que a maioria da população estão acostumados a receber quando se trata de hipótese de rescisão. Então, a gente pode dizer que a dispensa por justa causa é a forma mais grave É que a mais tem, grave né? de todas, sem De dúvida, rescindir o contrato é a trabalhista. mais, né, temida, é a mais gravosa em razão das parcelas que infelizmente podem ficar prejudicadas. Porque ela retira do empregado o direito à percepção, não é isso? Das Isso, verbas das rescisórias. verbas indenizatórias e Uhum. grande parte das verbas rescisórias. É importante a gente destacar que numa rescisão de contrato de trabalho, ela pode incluir tanto parcelas salariais quanto parcelas indenizatórias. Né? As parcelas indenizatórias mais comuns, que é o aviso prévio e aquela indenização do FGTS, aqueles 40% do FGTS que as rescisões de contrato geralmente adotam para os contratos indeterminados, para as Uhum. decisões de contrato temporário, que o trabalhador tem direito ao FGTS. Uhum. Quando se trata de contrato, da rescisão de contrato por justa causa, esqueçam, né, esqueçam qualquer parcelas a título indenizatório. Inclusive o aviso prévio, inclusive a indenização do FGTS. Porque o FGTS você nem tem o direito de sacar, então fica tudo retido, você não saca nada, nem um centavo a título de FGTS, e nem a indenização fundiária, né, como a gente chama, aqueles 40%, você tem direito a receber. E aviso prévio, também você não terá direito a qualquer valor
condizente ao aviso prévio. Para onde é que o trabalhador encontra na lei, né? Pronto. Esses requisitos para que quem tiver interesse possa ir lá no Google Vamos colocar, né? Isso. Trabalhista, Vamos tal, lá. e Antes da gente CLT poder, e né, encontrar. trazer essas hipóteses legais que a própria lei ela nos traz, né? Não são meras ideias fictícias, né? Que o empregador ele cria de maneira arbitrária, de maneira ilusória para ser aplicado, né? Não. Então são critérios bem taxativos, ou seja, são critérios bem rigorosos, né? Que a CLT ela nos traz. Então tem um dispositivo, existe um artigo que a CLT separa só para trazer quais seriam essas hipóteses, mas antes da gente chegar nas hipóteses, né, como a CLT nos traz, é importante trazer aqui duas observações, né? A primeira, não existe na CLT um dispositivo que esclarece qual seria o procedimento a ser adotado para se chegar à aplicação da justa causa. Então, não há na CLT um dispositivo expresso, claro, determinando quais seriam as etapas, quais seriam os procedimentos. No caso. Não existe. Por exemplo, porque existe um mito, tá, Pro? Na verdade, a senhora vai dizer se é mito ou verdade, Sim, né? Fato claro. ou fake. Por exemplo, que o trabalhador tem direito a receber 3 advertências. Depois de 3 advertências, vai receber uma suspensão. A cada 3 Algumas coisas são mito, viu? Algumas coisas aí que foram construídas ao longo dos anos são mito. Mas, assim, como não existe um dispositivo claro nesse sentido, inclusive sobre a graduação da pena, né? Então, foi uma construção ao longo de vários anos, perante a Justiça do Trabalho, que foi definido qual o comportamento, qual o procedimento que a empresa deve adotar para se aplicar uma justa causa bem feita, bem elaborada e, assim, poder ser válida e reconhecida também pela Justiça do Trabalho. Então, para não que haja qualquer tipo de dúvida, de questionamento sobre se aquela justa causa foi bem elaborada, foi bem procedida. Se realmente ela foi justa. Se realmente ela foi bem justa, né? Foi aplicada de maneira correta, de maneira devida. Então, a Justiça do Trabalho, ela coloca algumas exigências, né? Alguns requisitos para poder ser aplicado. A primeira, inclusive, é o critério da taxatividade, né? São hipóteses legais. São hipóteses que o artigo da CLT, especificamente, né, para quem quiser anotar, o artigo 482 da CLT. É lá que estão a grande parte, né, das hipóteses que geram a justa causa. Então, 482 da CLT é o dispositivo que trata especificamente quais seriam as modalidades que geram, né, a justa causa por parte do empregado. Segundo requisito, existe o critério da autoria, o princípio da vinculação. Então, não basta a empresa tomar conhecimento que um fato ocorreu. Por exemplo, né, uma nota fiscal que foi fraudada, uma venda que não foi apontada, um uso equivocado dos meios, dos instrumentos da empresa, por exemplo, utilizar o computador, né, para pesquisas pessoais, utilizar o WhatsApp no meio do ambiente de trabalho. Então, não basta a empresa tomar conhecimento que alguns empregados vêm cometendo isso. Então, é preciso que haja, além da taxatividade, que essa hipótese tem amparo legal, é preciso que haja também a autoria, ser apontada a autoria. Dá nome ao boi. Dá nome ao boi. Quem fez? Quem fez. Não basta apenas determinadas acusações, né, sem ter um tipo de fundamento. Então, existe também essa teoria da vinculação, né, da autoria. Existe o terceiro requisito, que é a atualidade. O que é esse requisito da atualidade ou contemporaneidade? É a empresa, a partir do momento que tomou o conhecimento, ela tem um prazo para poder instaurar, né, o início da apuração, da investigação, que seria de 30 dias, que é um prazo que a Justiça do Trabalho ele adota para que a empresa possa começar já o procedimento. Que é a sindicância, como é chamada. Que é a sindicância, alguns chamam PAD. Que é o procedimento administrativo, né? Algumas empresas maiores, como bancos, instituições financeiras, né? Petrobras, Codevasf, eles utilizam esse termo PAD. Empresas menores, né, pode ser utilizado na sindicância, né? Então, ela tem um prazo de 30 dias para poder instaurar o procedimento. Por que isso é importante a gente mencionar? Porque caso a empresa saiba que o fato aconteceu, que o fato, né, aquele trabalhador cometeu e não instaura o procedimento nesses 30 dias, ou seja, não dá o pontapé inicial, é como se a empresa, né, tivesse perdoado aquele trabalhador.
tivesse aqui acontecido o que a gente chama, né, juridicamente de perdão tácito. Uhum. E nesse caso, acaba que, né, acontecendo o perdão e ele não vai mais poder. Então, passados os 30 dias, a Passados empresa 30 não dias, pode não pode mais mais. punir, ou até dizer, nossa, foi grave, eu não tinha me dado conta, Vou agora dispensar. instaurar depois de 60 dias, depois de 90 dias, depois de 6 meses. Então, a empresa tem que tomar cuidado em relação a isso. Esse prazo de 30 dias é contado a partir do dia da falta ou do dia seguinte da falta? Não, é a partir do momento que ele toma conhecimento do fato e da autoria. Uhum. Não basta apenas, eu ando sabendo que os empregados utilizam o carro final de semana, sem autorização, e aí, né, fica apenas naquela suposição, sem saber quem de fato utiliza ou não. Então, aquele velho burburinho, eu sei que aquele funcionário está fraudando a nota fiscal, está colocando o valor a menos e recebendo a mais. Então, esses burburinhos podem até acontecer. Agora, a partir do momento que ele toma conhecimento de quem comete a autoria da prática, desse dia ele tem 30 dias para iniciar o procedimento apontando-se o autor. Aí, certo? No caso, esse processo é de 30 dias. Isso. Ele começa e finaliza em 30 dias? Não, ele tem um prazo para iniciar. Entendi. Entendeu? Não quer dizer que ele vai finalizar em 30 dias. Porque pode acontecer de alguns empregados estarem, né, ausentes de férias, né, afastados, terem que ser ouvidos. Então, é importante que pelo menos se comece em 30 dias. E pode durar 30, pode durar 40, pode durar 60, certo? O tempo necessário para até realmente identificar todo o comportamento, toda a conduta, ouvir as partes, até porque vocês sabem, né, você que é da área jurídica, da área de direito, sabe que em todo processo tem que existir o contraditório e ampla defesa. E estamos falando de um procedimento que é administrativo da empresa. Então, mesmo se tratando de um procedimento, né, administrativo da empresa, deve-se ouvir as partes, deve-se ouvir testemunhas. E que a depender da situação, fraudando nota fiscal, né, botando a mais para receber a menos e cobrar mais. Inserido a menos para receber a mais. É um crime também. Então, responde não só pela Justiça do Trabalho, mas também na esfera criminal. Então, em relação ao documento, algo muito sério. Em relação ao documento, é muito mais sério, porque pode acontecer, inclusive, um ilícito criminal. Exatamente. Um caso muito comum que pouca gente, né, sabe é que, além de apresentar um atestado médico, um atestado médico falso, pode se levar sim à justa causa e ainda pode sofrer as consequências, né, de uma ação criminal. Exatamente. Então, realmente, a sindicância é interessante que ela não tem esse prazo para terminar, porque deve ser realmente muito bem apurado, Isso. Tem que ser na certeza. Porque tem que ser bem amarrado, tem que ser bem amarrado justamente para se chegar àquela autoria sem qualquer dúvida, sem qualquer questionamento. E por isso, né, leva-se um tempo necessário. É mito, é fato ou fake, né? Que quem não usa, o colaborador que não usa o EPI, isso, claro, de modo reiterado, isso gera dispensa de justa causa? Gera. Inclusive, eu disse que o artigo 482 é o dispositivo, o artigo que enumera. Mas existem alguns outros fatos que levam à justa causa que não estão exatamente inseridos no 482. E o EPI é um deles. É uma exceção. É uma exceção que não está no 482 da CLT. Da CLT, mas está dentro, né, da CLT, dentro do dispositivo, quando trata da segurança do trabalho, né? Tem também uma parte da CLT que trata da segurança do trabalho e que diz que a empresa tem que oferecer o EPI e tem que fiscalizar, não basta fornecer, né? A empresa também tem que fiscalizar a sua utilização. Porque pode acontecer do empregado receber e não utilizar, né? Não se sentir confortável para trabalhar. Mas isso foge da vontade do trabalhador. É importante que ele use e a empresa fiscalize. A partir do momento que o empregado ele recebe e insiste em não utilizar, aí pode sim acarretar justa causa na parte dedicada à segurança do trabalho. É uma modalidade que não está no 482, mas está inserida em outro momento da CLT. Pouco conhecida, né? Porque a galera não sabe muito disso. Exato, é pouco conhecida. Mas para isso a empresa tem que fornecer e tem que fiscalizar. E passar informação. E passar informação, né? Incentivar o uso, incentivar, independente da vontade do empregado. E deixar claro, tem que deixar claro que se o empregado não utiliza, a empresa pode adotar, sim, né, a justa causa para desligá-lo. Outra exceção, que aí eu preciso saber se é fato ou fake, né? Sim, nós precisamos, né, gente? Claro. Motorista profissional que não faz a realização de exames. Também gera? Também pode gerar. Não é mito. Não é mito. Também pode gerar. É verdade. Né? Então, existem algumas restrições para algumas categorias. A exemplo do motorista,
que inclusive tem que realizar durante um ano, né, alguns exames para identificar se ele tem alguma intoxicação, se ele utiliza de algumas, né, de algumas substâncias que podem impedir a sua lucidez, e se ele se recusa, né, a realizar isso, que é uma obrigação legal, pode também gerar a justa causa. Um outro exemplo, que também não está no 482, que muitas pessoas perguntam, é a utilização do Vale Transporte, né, indevida do Vale Transporte. Da venda, da utilização do Vale Transporte, do ticket de transporte. A comercialização, do Vale né? Transporte, do Vale Alimentação. Se eu vender, né, aquele ticket, aquele cartão, será que eu posso, né, ser aplicada a justa causa? Pode, viu? Isso não está na CLT, mas sim na lei específica que trata sobre transporte no Brasil. Então diz lá que se o trabalhador utiliza esse auxílio, esse vale transporte, o ticket de transporte de maneira indevida, ou seja, se ele vende, né, se ele doa, etc., pode sim gerar justa causa, conforme a lei específica do Vale Transporte. Entendi. Aí, nesse caso, vamos tomar como exemplo o funcionário que insiste em não usar o EPI. E aí o patrão lá, o fiscal, identificou. Sim. E aí diz, olha, você vai ter que usar. Mas aí insiste, dou uma advertência, ele continua. Pronto, sobre a graduação. E aí, de repente, o empregador se cansa e diz, não, ele pode me prejudicar, né? Porque ele pode ser também cobrado por isso, então eu vou realmente dispensar por justa causa. Essas advertências essa suspensão, tudo isso tem que ser documentado, tem que ser por escrito. Isso, olha só. Também não existe, né? A nossa CLT é uma senhorinha de idade, eu sempre brinco com meus alunos, né? Que a nossa CLT, ela não é tão completa. Ela foi trazida para o ordenamento na década de 40, precisamente em 43. Já é vovó, né? Já é vovó, quer dizer, ano passado ela completou 80 anos. Então, ela só passou por uma grande reformulação bem recente, nem tanto assim, porque não foi tão vasta, tão completa como deveria ser. Mas vamos lá, em razão dessa senhorinha de idade não ser tão completa, não ser tão adequada, é que existem algumas brechas, algumas situações que podem levar a algumas dúvidas, né, alguns questionamentos. E esse é um deles, essa questão que envolve a graduação da pena. Porque, só para deixar claro para nossos ouvintes, né, para quem está acompanhando, que existe sim aplicação de pena, né, para algumas condutas, alguns comportamentos do empregado, do trabalhador, mas que não existe um barema, não existe uma tabela, né, identificando o comportamento, a conduta, o fato cometido e a sanção a ser aplicada. Não existe isso, né, na CLT. As punições que a empresa pode aplicar, a Justiça do Trabalho entende que são 3, tá? São 3. A primeira, que é a mais leve de todas, é a advertência. A CLT coloca essa advertência como sendo oral ou como sendo escrita. Mas a maioria das empresas vem optando por ser escrita, documentada, por ser um meio de prova. Exatamente. Né? Porque palavras soltas ao vento são só palavras soltas ao vento. É difícil. De um contra o outro. Né? Fica difícil de comprovar que a empresa advertiu. Então, hoje, a modalidade mais utilizada é a advertência escrita. Então, o empregado está recebendo ali, né, uma advertência de maneira documentada, de maneira escrita, está assinando, e ali tem os motivos, quais foram as razões que levaram à advertência. Então, hoje, a modalidade mais utilizada pelas empresas, inclusive que gera uma segurança jurídica, gera prova, né, que aquele empregado já foi advertido. A segunda advertência é a suspensão. A suspensão já é um pouco, né, um tanto quanto mais danosa, prejudicial, porque já leva ao desconto dos salários. Na folha dos dias suspensos. Né? Já leva, né, o desconto. A CLT, ela não especifica, né, quantos dias que pode ser aplicada essa suspensão. Fica a critério do empregador. Então, por acaso, se aquele empregado ele está chegando constantemente atrasado, né, primeiro uma advertência. Até porque chegar atrasado não é uma conduta grave. Então, isso não gera dispensa por justa causa a princípio, não. Porque muitos têm essa dúvida. Poxa, eu estou chegando atrasado, será que pode levar a justa causa? Não. Não está lá no 482, nem em texto da CLT, dizendo chegar atrasado gera justa causa. Não está. Então, mas pode gerar uma advertência, que é a punição, a sanção mais leve. Então, o empregador pode adverti-lo, né, que ele está chegando muito tempo atrasado, e caso não tenha efeito, passasse para uma suspensão. E essa suspensão aí sim pode acarretar um prejuízo maior, porque gera o desconto nos salários daqueles dias que ele está suspenso. Ele então não recebe, né, aqueles dias que ele está suspenso, até porque é por uma questão lógica, né? Então, de que valeria a suspensão se ele continuasse recebendo? Então, ficar em casa recebendo não tem, né, sentido. Efeito, né? Não tem efeito. Então, a suspensão já chega a ser um pouco mais séria, né, uma punição mais severa, porque já gera o desconto no salário. Para se chegar a uma justa causa,
Aí essas faltas, ausências constantes, já tem que ser configurado o que a gente chama na CLT de desídia, né? Eu vou explicar para vocês essas hipóteses, né? A desídia nada mais é do que a negligência, do que o desleixo daquele empregado, Descaso, daquele trabalhador, né? descaso, a pouca Né? importância, entendeu? É aquele trabalhador que ele trabalha sem proatividade, e isso já começa a acarretar um certo prejuízo para a empresa. Aí sim, seria uma fórmula, uma maneira de pensar, de como chegar atrasado, poderia se pensar na justa causa, levar a justa causa. Não, novamente, não é pelo simples fato de estar chegando atrasado que já gera de imediato a justa causa. Não, né? Primeiro, o empregado tem que ser advertido, aí passa para a segunda a sanção, caso a primeira não tenha surtido efeito, a suspensão. E aí, se realmente esses atrasos, essas faltas constantes comecem a atrapalhar, né, o funcionamento, o desempenho da empresa, a baixa produtividade, né? Então, isso aí poderia-se, já começa um pontapé, já começa o início, né? Um primeiro degrau para se chegar, para se pensar na justa causa. Agora, por exemplo, um funcionário que foi descoberto desviando somas voluntosas, né, da empresa, vamos dizer que já chega aí na casa dos 30 mil reais. No caso desse, isso comprovadamente já gera automaticamente que aí já é um ato de improbidade. A CLT cita, né? É um dos primeiros, inclusive. É um dos primeiros. Está escrito no 482. Inclusive, eu vou ler rapidamente para vocês. Porque são termos meio vagos, né? Os termos utilizados pelo 482 são termos muito, né? Cheio de lacuna, de brecha, não dá um sentido muito concreto, não dá um conceito, uma definição bem exata, exatamente, não dá. Então, foi ao longo dos anos, né, através da construção, dos julgados, dos entendimentos da justiça do trabalho, que foi construindo o conceito. Baseado no que ia acontecendo, né? Coisas que então até não eram visionadas quando a lei foi escrita. Porque ato de improbidade um ato, né, que fere a moral, que fere a lei. Então, é um ato meio que muito amplo, muito abrangente a interpretação. Então, hoje em dia, a Justiça do Trabalho entende que qualquer ato ilícito, seja ele civil, criminal, que o empregado cometa, pode ser considerado ato de improbidade. E ato de improbidade gera justa causa. Automaticamente. Agora, claro, primeiro tem que ter um procedimento para apurar. Isso, a sindicância ou o PAD. Quando é um ato ilícito dessa natureza, um crime dessa natureza, a justiça entende que o primeiro passo é a empresa registrar um BO. O que é um BO, um boletim de ocorrência policial, certo? Porque a improbidade é um crime. Desvio, né? Fraude, né? É um crime. Então, o primeiro passo que a empresa tem que realmente realizar quando se depara com essa situação é registrar um BO. Ali já é uma primeira prova que o fato está acontecendo e que possivelmente aquele trabalhador, né, está realizando. Então, o primeiro passo, quando se trata de crime, qualquer tipo de crime, BO. Inclusive fraudar documento, atestado médico, né, nesse sentido, BO, e aí já passa para as próximas etapas. Desculpa, concluiu? Não, aí, concluí, pode falar. Funcionário, inclusive, seja ele de empresa privada ou pública, que dá atestado médico e viaja para passear, né? Exato. Isso aí já, né, são alguns casos reiterados, inclusive, que acontecem na Justiça do Trabalho, sim. Pode gerar justa causa, tá, gente? Houve um caso, gente, em São Paulo, na cidade de... Deixa eu só pegar minha cola aqui para ser bem fiel, viu? Na cidade de Cotia, né, no município da Grande São Paulo. Da 4ª região, que uma senhora, ela foi demitida, gente, dispensada por justa causa, vício de linguagem, em 2008, porque soltou uma flatulência. Para quem não sabe o que é flatulência, é um pum, né? Imagine. E ela foi dispensada por justa causa, entrou com ação na justiça e a justa causa foi revertida, né? O relator do caso, que é o juiz Ricardo Arthur Costa Trigueiros, ele disse, não, ninguém tem controle sobre a sua flora intestinal, ninguém tem o controle sobre o seu funcionamento orgânico, né? Não esse controle tão rígido. E ela não agiu de má fé, né? E aí ele disse, não, isso não é caso para dispensa, né, por justa causa. Exato. Ela foi readmitida e ganhou aí uma indenização por danos morais da empresa por 10 mil reais. Nada mais justo, achei até pouco. Porque, assim, são algumas situações que, infelizmente, os empregadores, né, os patrões, as empresas,
acabam tanto quanto exagerando, né, na aplicação de justa causa, tentando moldar alguma dessas hipóteses ao caso concreto e assim poder aplicar a justa causa de uma maneira exagerada, de uma maneira indevida, até porque flatulência não gera uma gravidade para a empresa, não gera prejuízo para a empresa. Então, e sendo assim, com certeza, deveria ter sido revisto, como foi revisto pela Justiça, né? E graças a Deus, né, teve essa reversão da decisão a favor da trabalhadora. Que foi injustiçada. Inclusive, o que levaria, por exemplo... Inclusive, eu vi, só um outro exemplo, eu vi um caso de uma funcionária que trabalhava no restaurante que bebeu o resto de suco, né, deixado pelo cliente na mesa, estava com sede, foi lá e bebeu, e a câmara detectou que ela tomou esse resto de suco, e a empresa aplicou a justa causa por um mau procedimento, que é um dos também das hipóteses, né, dos fatos que geram a justa causa. Só que a gente para pensar, poxa, né, beber o resto de um suco deixado por um cliente na mesa, isso geraria uma justa causa? Seria um mau procedimento? Então, ela foi aplicada na época, a justa causa, por esse fato, e conseguiu reverter na justiça, né, a justa causa e receber todas as parcelas indenizatórias, rescisórias, em razão dessa desconfiguração, podemos dizer assim, da justa causa. Então, são algumas situações que as empresas acabam exagerando, né, tentando encaixar, tentando moldar aquele fato praticado pelo empregado a uma das hipóteses trazidas pelo 482. Porque, novamente, eu deixo claro, o 482 não traz figuras, não traz hipóteses exemplos claros, exatos, né, com definições... Do que é mau procedimento. O que pronto, mau procedimento. Que é um conceito mais vago do que mau procedimento. Aí ela toma o resto do suco lá do cliente, quando ele já tinha ido embora, já estava recolhido, né? E aí, para a empresa, aquilo foi uma falta de educação, e aí, no caso... E eles identificaram, né, o mau procedimento, conseguiram lá, mas que, graças a Deus, houve reversão. Porque a Justiça do Trabalho, novamente, gente, a Justiça do Trabalho vai observar a gravidade, né, do cometimento, do fato, pelo trabalhador, e a aplicação que foi dada. Tudo bem se a empresa não concordou com esse comportamento dela ter tomado o resto do suco ali, né, no ambiente de trabalho, advertir-se. Ou seja, a punição foi muito severa, desproporcional à falta cometida. E a Justiça do Trabalho vai observar isso, né? Se a aplicação da sanção, da punição, foi proporcional ao fato cometido. Isso, por exemplo, é um dos motivos que gera uma reversão, ou seja... Exato. Então, se aquele trabalhador, se aquele empregado se sente injustiçado, quer dizer, se aquele fato que ele cometeu não geraria justa causa, né? Ele tem essa dúvida, pode buscar um advogado, converse, né, com algum advogado especializado na área que ele vai orientar. E se mover ação, que acredito que vai mover uma ação, se não for uma justa causa bem feita, bem conduzida, se não foi um fato grave, né, se não teve essa consequência tão danosa, pode-se entrar na justiça. E a Justiça do Trabalho consegue reverter. E uma vez revertendo essa justa causa, ou seja, afastando a justa causa, o trabalhador recebe sim as suas parcelas salariais indenizatórias de maneira completa, tal qual ele tem direito. Isso seria o princípio da proporcionalidade, exato. Não é isso? Razoabilidade e proporcionalidade, que na Justiça do Trabalho caminham juntas, né? A razoabilidade é o bom senso. Razoabilidade é sempre aplicar o bom senso. E a proporcionalidade seria aplicar, né, uma punição, sanção proporcional àquele fato praticado. Então vamos aqui, João Silva, né? João da Silva, nosso colaborador aqui, ele briga aos tapas com Pedro na empresa. Aí Pedro é dispensado por justa causa, mas João não, só recebe uma advertência. Os dois cometeram a mesma... Será que isso foi razoável? Né? Os dois concorreram, né, para aquela agressividade, para aquela ofensa, para aquela agressão. Então, se os dois concorreram para isso, ambos deveriam ser aplicada a punição. Seja advertência, seja suspensão ou a justa causa. Lembrando, gente, que a decisão final, né, sobre qual a punição, qual a sanção que será aplicada é do empregador. Só que o empregador tem que observar esses requisitos. E um deles é a proporcionalidade e a razoabilidade. Outra situação, Pro, vamos dizer que Beltrano comete uma falta, o empregador vê, né? E aí, 15 dias depois, ele vai lá e dispensa por justa causa. Isso pode ser revertido na justiça? Pode. Porque, por exemplo, ele não abriu a sindicância, nem um PAD para investigação. Pode. Aí, 15 dias depois, ele simplesmente, poxa, eu acho que eu vou lá, vou punir Beltrano. Pode, porque assim, antes da Justiça do Trabalho
analisar o mérito, ou seja, qual foi realmente o fato que ensejou, ele vai analisar se a empresa obedeceu os requisitos. Então, se a empresa, primeiro passo, se ela não obedecer os requisitos, fatalmente aquela justa causa poderá ser anulada, poderá ser revertida. Entendi. Então, primeiro a Justiça do Trabalho vai analisar, obedecer os requisitos, né? Vamos analisar a atualidade, vamos analisar a proporcionalidade e razoabilidade, vamos analisar a vinculação, né? A teoria da vinculação à autoria, se houve um procedimento formal, Se por apurou escrito, corretamente. porque não basta meras suposições da empresa. Não basta a empresa dizer, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que está acontecendo, eu sei o que aconteceu. Não basta a empresa alegar, né? Tem que provar, tem que ter a demonstração, a prova. E a prova se faz através da sindicância, de um BO ou de um PAD. Então tem que ter algum procedimento escrito, formal, que aponte o fato, a sua autoria. A autoria. Então a Justiça do Trabalho vai observar tudo isso. Não basta meras suposições. Então, isso que a gente está falando, gente, são justamente os itens que a Justiça observa para reverter uma demissão por justa causa, né? Para uma, ou seja, foi injusto. E aí o trabalhador vai receber todas as... receber, é todo um caminho, viu? Isso. Então, você tem que judicializar a demanda. É importante mencionar a questão do prazo, né? Que os trabalhadores têm para poder dar entrada na sua ação, judicializar a sua ação. Para tentar reverter. Para tentar reverter. Então, você ainda tem um prazo razoável, um prazo de 2 anos. Muita gente, é 5 anos. Não são 5 anos, tá, gente? Então, o prazo que vocês têm para ainda buscar essa reversão da justa causa, caso você foi demitido injustamente, você tem um prazo de 2 anos do momento da rescisão. Aí você pode solicitar sua demanda, né, alegando o que vocês entenderem do que realmente aconteceu e se aquela justa causa ela foi aí bem feita ou mal feita e apontar aí os fundamentos, né, os fundamentos do pedido. Você tem 2 anos para judicializar essa demanda. Para reverter. Para reverter. A dispensa por justa causa por... Isso. E revertendo, não se preocupe, trabalhador. Porque se a Justiça do Trabalho afasta a justa causa, entende que a justa causa não foi bem feita, não foi bem conduzida, bem elaborada, foi injusta, não obedeceu os requisitos, não obedeceu os critérios, né? Então, nesse caso, a Justiça poderá sim condenar a empresa a pagamento de todas as parcelas salariais necessárias. Já pegando o gancho, né? Acredito que seja a próxima pergunta. Professora, finalmente, quais os direitos trabalhistas que o empregado recebe quando é desligado por justa causa? Quais seriam? Muita gente tem dúvida. Muitas e muita gente. Que a gente sabe os que não recebem. A gente sabe que não recebe, né? É verdade. Mas muita gente, professora, eu vou receber o quê? Né? Muitas perguntas dos meus alunos vêm nesse sentido. Olha só, gente. Praticamente, você só tem, de forma obrigatória, uma parcela só. Uma parcela só. Então, aquilo que você poderia receber a título de 13º, né? Férias proporcionais, FGTS, seguro-desemprego, esqueça, né? Porque você só tem, na forma obrigatória, uma parcela apenas. E eu estou falando de quê? Eu estou falando do saldo de salário, que nada mais é do que o salário proporcional aos dias em que você trabalhou. Então, se você trabalhou naquele mês 10 dias, você vai receber só pelos 10 dias. É só o que recebe. Só o que recebe. Obrigatoriamente só. Obrigatoriamente. É dispensado por justa causa. Só o saldo de salário. Agora, não esqueçam que o saldo de salário também inclui alguns adicionais, como a hora extra, que você trabalhou. Naqueles 10 dias. Daqueles 10 dias. E também, caso você tenha, né, alguma coisa a receber ainda receber de hora extra. Se a empresa adota um banco de horas, ela tem que ser revertida em espécie. Certo? Então, se a empresa adota o banco de horas, você vai receber em espécie calculado de acordo com a hora de trabalho desse empregado, que está dentro do saldo salário. Saldo salário é tudo as horas, né? Tudo que você trabalhou, as horas que você trabalhou na empresa. Se você trabalhou o equivalente a 10 dias, vai receber 10 dias. Trabalhou o equivalente a 20 dias, vai receber 20 dias. Além da hora extra, algum adicional de periculosidade ou insalubridade, que é um direito do trabalhador, né, proporcional aos dias que ele trabalhou, vai receber, certo? Então, esses adicionais salariais, saldo de salário, saldo de salário, recebe. Agora, as outras parcelas não. Tem uma parcela que ainda é possível receber. É uma segunda parcela que ainda é possível receber, que é as férias integrais não gozadas. Férias vencidas. Férias vencidas, que muita gente chama como férias vencidas. Isso. Então, as férias que você tem, né, ainda para gozar, ainda para usufruir nessa empresa, você não gozou, essa vai ser incluída na rescisão. Entendi. Porque as férias proporcionais que você ainda está, né, caminhando para receber, ainda está faltando completar aquele ano, esqueça, você não recebe.
Então, você recebe obrigatoriamente o saldo de salário, o que você trabalhou na empresa a título de salário, você recebe, e possivelmente, né, férias integrais, as férias vencidas que você ainda não gozou, que você não recebeu. Se você já recebeu, esqueça, né, você não recebe nada a título de férias. Você vai receber o saldo de salário. Então, o efeito, né, de uma ação para reverter uma dispensa por justa causa é justamente todas essas verbas rescisórias que não recebe, Que não passa a recebe, recebe, Uhum. e também, a depender da situação, a indenização por danos morais, ou até materiais, Exatamente. se Se a justiça... colaborador conseguir provar que houve dano material também. Exatamente. Se a Justiça do Trabalho consegue essa reversão, consegue afastar a justa causa, ela não foi realmente aplicada de maneira justa, o trabalhador consegue ganhar todas as suas parcelas salariais indenizatórias, porque a Justiça, né, assim concedeu, assim condenou. É importante que o trabalhador saiba, né, disso, Exatamente. que ele tenha um certo receio, né, se realmente foi ou não bem aplicada a justa causa, procure um advogado, procure alguém que conheça, né, as regras, a lei, converse e aí decida por judicializar, porque judicializando a Justiça do Trabalho vai lhe dar aquilo que é seu de direito. E é importante tanto o empregador procurar um advogado para se informar, para ele não cometer o erro de dispensar um colaborador por justa causa, só que na verdade foi injusta a causa, ele não sabe, né? Porque está lá os critérios na lei. Como também o trabalhador é bom procurar um advogado para se informar. Para poder se informar, porque tem muita justa causa, gente. Muita justa causa que é aplicada de maneira incorreta, de maneira indevida, né? Que aí coloca o trabalhador numa situação humilhante, uma situação constrangedora, delicada, sem saber ao certo como proceder, para onde ir, qual caminho tomar. E aí, em virtude disso, é sempre importante, né, a gente mencionar que existe um profissional que pode ajudar, que pode auxiliar nesse sentido. E pode gerar também até um dano à saúde, né? Crise de ansiedade, N coisas, né? Transtornos, entendeu? Algum tipo de depressão por conta disso, que pode acarretar. Exatamente. Né? Então, para saber se uma dispensa por justa causa é válida, tem que ir lá no 482. Pronto, no 482, que eu vou falar rapidamente, né? Agora, quais seriam as modalidades, né? As hipóteses legais que o 482 nos traz? É um rol um tanto quanto extenso, gente. Começa na linha A e vai até a linha M, M de Maria. Então, começa lá, ó. Ato de improbidade, que é o primeiro que começa, né? Que está ligado, atrelado a alguma ilicitude, algum crime, alguma conduta aí que esse trabalhador cometeu que possa configurar uma contravenção penal, um crime, um ilícito, então ato de improbidade. Segundo, incontinência de conduta. Incontinência de conduta. Imagine o que é isso, incontinência de conduta. Foi ao longo dos anos que a Justiça do Trabalho ela construiu um conceito, a definição, que é aquele comportamento meio desregrado eticamente pelo trabalhador. Enquanto que o ato de improbidade está ligado à ilicitude, o ato de incontinência de conduta está ligado àquela conduta antiética, imoral que o trabalhador comete, que a Justiça do Trabalho consegue, né, identificar condutas sexuais. É uma delas. Né? Que é o assédio sexual, é aquelas mensagens, né, de pornografia que aqueles empregados compartilham, brincadeiras de mau gosto que ofendem o lado feminino, o lado da mulher, né? Entendeu? Aquelas constantes paqueras, né? Aqueles convites, né? Meio que insistentes, né? Para as colegas de trabalho. Então esse desvio, né? Meio antiético, puxado para um lado sexual, a Justiça do Trabalho consegue identificar como incontinência de conduta. O mau procedimento, né, que a gente já falou que é um termo muito vago, né, um termo muito aberto, muito abrangente, que cabe em inúmeras interpretações, mas sempre atrelado a alguma conduta grave cometida pelo empregador. Não basta beber um resto de suco, não basta chegar atrasado. Não basta soltar uma flatulência. Não basta soltar uma flatulência para se acarretar um mau procedimento. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem o consentimento da empresa, sem o consentimento do empregador. É aquele caso do empregado que leva, né, profissionalmente de trabalho, aquele saco, aquela mala de muamba, e aí começa a vender na empresa, né, roupa de academia, tênis, meia, aparelho tecnológico, seja lá o que for, né? Então essa negociação empresária habitual, né, um comércio habitual, cometido pelo empregado sem o consentimento do empregador, pode gerar justa causa. Além dessa negociação, né, habitual, desse comércio sem autorização, existe aquela concorrência desleal, que é pior ainda. Exatamente. Muita gente tem que entender o que é concorrência desleal. Concorrência desleal é justamente você levar, né, a sua mercadoria, o seu produto,
E ainda mais sendo uma concorrência direta com o seu empregador, com o seu patrão. Você produto tirando a venda do seu patrão. que a sua empresa, a empresa que você trabalha vende, né? Imagine você que trabalha vendendo perfume no Boticário, né? Qual é o principal produto do Boticário? Perfume, produtos de beleza, né? E tudo mais. E aí você vende a revistinha da Natura. Lá dentro do Lá Boticário. no Boticário. Aí você chega um cliente interessado em comprar um perfume, aí se depara com aquele preço, né? Um pouco salgado. Aí diz, não se preocupe não, você é vendedora. Não se preocupe não, eu tenho uma solução, né? Eu tenho uma alternativa, vem aqui comigo, né? E aí apresenta aquela revistinha da Natura. O que é que você cometeu? Concorrência desleal. Então você está tirando a venda do seu empregador, da sua empresa, ao seu proveito, né? Ao seu interesse. Então também gera justa causa, concorrência desleal. A condenação criminal, muito cuidado com isso, porque muita gente, né, tem essa dúvida se eu for condenada criminalmente, né, tem uma decisão que me condenou à prisão, será que eu vou ser rescindida por justa causa? Olha, hoje a Justiça do Trabalho entende que algumas condenações não geram. Se essa condenação lhe permite você responder em regime aberto, ou regime semiaberto, certo? Então, não é o simples fato de uma condenação criminal, de uma sentença criminal por transitada em julgado que vai automaticamente acarretar a sua justa causa. Não é. O que vai acarretar a justa causa é justamente essa ausência do trabalho quando você é condenado em regime fechado. Não tem como provar. Não tem como provar. E muita gente tem a dúvida, professora, precisa estar relacionada com alguma atividade cometida na empresa? Não precisa. Você pode ter sido preso por tráfico, pode ter sido preso por pensão alimentícia, entendeu? Pode ser preso por qualquer motivo, qualquer deslize que você cometeu. Mas o que vai gerar justa causa é o regime fechado. É o regime fechado que vai impedir que você frequente a empresa. Então é importante deixar claro com relação a essa sentença condenatória, nessa sentença criminal, se gera ou não. Então, se o regime semiaberto ou aberto, automaticamente não gera. Não gera. A desídia, que é um termo também, né, bem vago, bem amplo, mas que está atrelado à questão da negligência, de falta, né, de cuidado, aquela falta de proatividade, que gera produtividade, então gera uma negatividade por parte da empresa. Então, para isso, para a empresa aplicar a desídia, é importante frisar, mencionar que o empregado, diante dessa negligência, diante desse comportamento, começa a provocar prejuízos para o empregador. Então, não é qualquer desídia chegar atrasado, não bater meta, né? Muita gente tem essa ideia, não vou bater meta, você, por justa causa, não vai, certo? Primeiro, você tem que ter uma advertência, tem que ter uma suspensão e realmente se comprovada que aquela conduta do trabalhador começa a gerar resultados negativos, né? Resultados não esperados, um certo prejuízo para a empresa, aí sim poderia se pensar na justa causa pela desídia. Embriaguez. Bem polêmico isso. Exatamente. Né? Tá aqui no 482, muita gente tem dúvida se embriaguez gera ou não gera. É importante a gente colocar Porque a questão do alcoólatra, né? Que já é considerado hoje uma questão de um problema de saúde. Isso. Né? É importante a gente colocar aqui dois fatores que a CLT cita. A CLT cita a embriaguez habitual ou a embriaguez em serviço. A embriaguez habitual já gera habitual, já gera uma ideia de rotina, já gera uma ideia de continuidade, que é o alcoólatra. Né? Não é que ele vá beber dentro ou fora do serviço que vai gerar, né, todo dia, não. Seria o caso daquela pessoa que é alcoólatra e começa, por força disso, não ter mais a sua consciência, entendeu? Para poder trabalhar. Mas essa pessoa hoje, pela Justiça do Trabalho atualmente, ela é tratada como uma pessoa, né, dependente, uma pessoa que realmente doente, tem uma pessoa doente. Inclusive até o CID, né, um Código Nacional de Doença que identifica a pessoa alcoólatra. Então, hoje em dia, a orientação que a Justiça do Trabalho dá é que o alcoólatra, essa pessoa que bebe habitualmente, ela seja afastada, certo? Para se tratar, para se curar, para se recuperar. Se voltar ou não é outra história. Nesse caso, mas hoje em dia não se aplica mais justa causa por conta dessa dependência. Provada, né? Que é uma pessoa doente, dependente provada do álcool. Exato. Nesse caso, ele tem quanto tempo para entrar com a ação? Porque tem casos recentes de pessoas que foram demitidas há anos, entraram com ação contra a empresa. Mais de 2 anos. Se passou 2 anos. Entendi. E olha, gente, a prescrição ela é absoluta. Não tem essa questão de prorrogar, não. Né? Então, essa questão que envolve o prazo, se achou que foi demitido injustamente porque era alcoólatra, a empresa aplicou a justa causa de maneira exagerada, deveria ter sido afastado, né? Uma suspensão. Então, nesse caso aí, ele só tem 2 anos.
para poder tentar reverter essa justa causa. Se passou os 2 anos, infelizmente, não tem mais condição. Mas essa é a orientação atual da Justiça do Trabalho, em não aplicar a justa causa. Né? Em afastá-lo, poder afastá-lo e assim, né, encaminhá-lo para algum tratamento. Se desligar, a empresa decidir, tomar a decisão por desligar, desligue, né, de maneira natural, de maneira normal, como qualquer contrato que a empresa desliga o seu funcionário, mas não aplicando a justa causa. Entendi. Porque hoje a Justiça do Trabalho já afastou essa modalidade pura por simples fato aí da embriaguez gerar justa causa. Então não se aplica mais. Hoje é o entendimento jurisprudencial, tá, gente? É uma construção aí de jurisprudência. No caso, a embriaguez que já é uma doença. Agora, aquele doença. Outro tipo de embriaguez, que de vez em quando o funcionário aparece. A mesma coisa se aplica para quem é dependente químico. A CLT não explicita aqui, né, não traz expressamente a dependência química, mas a Justiça do Trabalho tem o mesmo tratamento, o mesmo entendimento, a equiparação em relação à embriaguez, né, o alcoólatra. Então a mesma coisa se aplica ao dependente químico. Então afaste, né, ou então desligue sem ser aplicada a justa causa. Agora o dispositivo ainda traz a embriaguez em serviço, tá? Que é uma outra situação. A embriaguez em serviço é aquela pessoa que bebe durante o seu horário, né? A sua jornada, o seu horário de trabalho. Essa embriaguez embriaguez em serviço. Por exemplo, ainda configura. Acontece, viu? Configura. Guarda noturno, né? Guarda de patrimônio de escola. Configura. Agora sim, é importante tomar cuidado, porque muita gente tem a dúvida, professora, eu fui ali no intervalo do almoço, tomei uma cerveja. Aí muita gente tem essa dúvida, se eu tomar uma cerveja no intervalo, né? E voltar, será que vai ser aplicada a justa causa? Olha só, a lei coloca embriaguez. Tomar uma cerveja, né, 2 cervejas, pode não gerar embriaguez, mas pode gerar advertência. Exatamente. Entendeu? Que se sendo somadas essas advertências... Aí pode gerar um mau procedimento, entendeu? Que aí somadas geram uma dispensa. Exatamente. Então não é pelo simples de tomar uma cerveja no intervalo que vai gerar de imediato, automaticamente, a justa causa. Pode gerar se você ficar embriagado. Porque se vocês imaginam um motorista, né, de transporte coletivo que bebe em serviço, aí pode gerar justa causa. Porque já chega ali embriagado. Porque já é proibido. Pois é, porque já é proibido você dirigir, né? É um crime de trânsito também. Exatamente, né? Então, assim, tem certas situações que têm que ser bem analisadas, bem avaliadas, porque cada caso é um caso. Novamente, não é pelo simples tomar uma cerveja no intervalo de almoço que vai gerar automaticamente a justa causa. Não é. Pode gerar advertência, né? Mas a justa causa não. Agora, cuidado com algumas profissões, porque é altamente proibido beber em serviço. E uma delas é o motorista. Aí a legislação, ainda só para a gente finalizar, ainda cita ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa. Seria uma calúnia, uma injúria, Exato. Seria aquela pessoa que, ou inclusive vias de fato, né? Então aquela pessoa empregado que vai ofender, vai agredir qualquer pessoa, até o cliente que chega na empresa, que chega no estabelecimento e ele é agredido, ele é ofendido por parte do empregado. Basta um único fato para isso acontecer. Já gera automaticamente. Já pode gerar, tem que ter apuração, né, dos fatos, porque pode acontecer também a legítima defesa, pode acontecer tudo. Tem que ser ouvido. Então, tem que fazer apuração e pode-se gerar justa causa se realmente ficar comprovado esse comportamento, esse exagero do empregado, do trabalhador que ofendeu. Com colega de trabalho, com cliente, né? E além disso, o outro dispositivo fala esse mesmo ato lesivo da honra boa fama praticado contra o empregador, só que esse empregador pode ser em qualquer lugar. Enquanto que o primeiro que eu citei aqui, o ato lesivo contra qualquer pessoa, exige que seja no estabelecimento. Fora do estabelecimento, vocês podem até brigar, né? Mas dentro do estabelecimento pode gerar justa causa. Agora, quando se trata da figura do empregador, do seu patrão, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, estando na jornada, estando até numa festa do São João de Petrolina, entendeu? Você viu o seu gerente, seu patrão ali, ofendeu, foi lá tentar, né, brigar, etc. Tomou uns goró, foi lá. Mas, professora, não interessa. Qualquer lugar, se ofendeu, se agrediu, seu patrão, seu gerente, seu superior, pode gerar justa causa. Olha, muita gente não sabe disso, viu? Exatamente. Muita gente não sabe disso. Então, preserve o seu gerente, seu patrão em qualquer lugar que você encontre, seja educado, né? Respeite. Né? Em todo qualquer lugar. Para evitar qualquer tipo aí de alguma consequência futura. Prática constante de jogos de azar, a lei também cita,
constante de jogos de azar, ao nome constante de jogos de azar, aquele jogo que realmente ele é apostado. Dentro da empresa. Dentro da empresa. Não é uma brincadeirinha de jogo de dominó, no intervalo, um baralho. Isso inclui rifa, inclui Então, jogo do bicho dentro do... porque muita gente leva uma rifa, né? Pronto. Então, mas tem que ser uma prática constante, tá, gente? E desde quando isso atrapalhe, né, o andamento, o funcionamento daquela empresa. Pode gerar justa causa. E por fim, para a gente acabar, O jogo do bicho que foi a inclusão aí trazida pela reforma trabalhista de 2017, é a perda da habilitação para exercer alguma profissão. Que exija, né? Eu vou citar aqui o exemplo mais comum, que você é motorista ou exerce algum cargo, representante comercial, né, que você está se deslocando e precisa da habilitação. E se você for pego, né, inclusive na lei seca, perdeu a habilitação, foi suspensa, não interessa, foi suspensa ou perdeu, pode sim acarretar justa causa, como é escrito aqui. Olha. Você é engenheiro, você é arquiteto, tem um CREA, né, perdeu, foi suspenso, pode gerar a justa causa. Então, são situações em que o profissional tem uma certa exigência, uma habilitação, um credenciamento, e caso venha a perder algo que é necessário para exercício daquela profissão, para a empresa, né? Exato, né? Então, nesse caso, pode gerar justa causa, com a novidade trazida pela reforma de 2017. Então, aqui trouxemos aqui de uma maneira bem rápida, né? Porque cada um desses ainda geraria alguns debates a respeito, mas de maneira bem rápida a gente conseguiu colocar aqui os 482. Olha, gente, lembrando que aqui é o mais importante, tá? Mas existem alguns outros que não estão aqui, como exemplo do DPI, né? E como exemplo do Vale Transporte. Mas os mais importantes estão aqui no 482 da CLT. Eu sempre digo para os alunos, falou em justa causa, 482, dá uma lida, né? Dá uma avaliada nos conceitos e quais seriam as hipóteses legais. Vai lá no Google, Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 482. 482, você chega lá, né? Você chega lá. Para a gente finalizar, gente, essa aula, viu? Uma aula. Estou aqui aproveitando para revisar. Como a gente já percebeu, né, como observar para saber se essa dispensa é válida, mas o que fazer, né? José cometeu falta grave, foi demitido, o que fazer? Pronto. Simplesmente recebeu o que cabe? Simplesmente, e um detalhe, viu, gente, que muita gente também não sabe. Professora, eu vou receber algum documento, minha carteira de trabalho será assinada, que vai conter lá alguma menção nesse sentido. Vai ter o registro, né, da falta Isso. grave. A Justiça do Trabalho, junto com a CLT, ela não autoriza qualquer indicação que aquela rescisão se deu por justa causa na carteira de trabalho do empregado. Então, ótima informação. A empresa ela não pode realizar qualquer tipo de anotação. Tem que dizer foi desligado tal data, entendeu? Sem colocar o motivo, sem expressar o motivo da justa causa na carteira de trabalho do empregado. Até porque a sua carteira de trabalho é o seu documento mais importante profissional. Então, em razão disso, para evitar qualquer tipo de constrangimento, a própria lei proíbe. Então, nesse caso, o que é que você deve fazer? Você deve receber um documento, que é uma rescisão de contrato, que vai estar lá separadamente, é um documento comum, né? Que vai estar separadamente talvez um motivo apontado, né? Qual seria o motivo apontado que você praticou e as parcelas que você vai receber mediante a justa causa. Lembrando que é só uma parcela obrigatória que você vai receber, né? Se as férias, né, você vai receber só se você não gozou no momento oportuno. Se você tem umas férias lá vencidas e não gozou. Pronto. Fora isso, você não recebe mais nada. Então, você vai receber um documento, né, um termo de rescisão, que é um termo de rescisão padrão, adotado pela Justiça do Trabalho, vai ter indicação lá, né, de qual foi o motivo que você, né, se levou à justa causa. Você pode pedir uma cópia do sindicato, você pode pedir uma cópia da sindicância, do PAD, pode, é um direito seu. É um direito seu. Nada é sigiloso em âmbito trabalhista, né? Então você pode também ter essa cópia dessa sindicância, vai avaliar se ela foi realmente elaborada de maneira correta, se foi dada a chance de você se manifestar, apresentar sua defesa, entendeu? E aí, com base nesses documentos, o seu termo de rescisão, né, junto a essa cópia do PAD, da sindicância, BO, qualquer outro documento, você pode sim judicializar a demanda, apontando aí alguns requisitos que não foram bem obedecidos pelo patrão, pelo empregador. Agora, nenhum registro pode conter na sua carteira de trabalho. No caso, o empregador foi demitido, ele sabe que dispensado por justa causa, ele sabe que não foi. Então, tem que procurar um advogado. Tem que procurar um advogado, porque o advogado vai poder esclarecer melhor, vai poder orientar, entendeu? Tentar resolver estudar o caso, estudar o caso se realmente ali configuraria justa causa ou não. Ou não. E foi declarada inválida, né, essa justa causa. Eu preciso voltar ao trabalho? Pronto, boa pergunta.
né? Muita gente tem essa dúvida. Professora, será que cabe a reintegração ao cargo? Porque a pessoa foi dispensada disse que foi por justa causa, depois descobriu que não foi para a justiça e tal, e aí eu volto para o trabalho, como é que fica? Pronto. A CLT, ela não fala a respeito disso, né? A respeito dessa reintegração ao cargo, pelo simples fato de ter sido aplicada a justa causa. Eu não vou entrar nesse detalhe sobre a estabilidade, né? Porque existem algumas situações que geram. Se você é estável, não se preocupe, que a Justiça do Trabalho, além de reverter a justa causa, pode obrigar ainda você a retornar. Se você tem alguma estabilidade, que são algumas situações que a lei traz de maneira, né, provisória. Se você faz parte do sindicato, é membro do sindicato, membro da CIPA, as mulheres grávidas. Se você tem alguma doença ocupacional, né, alguma redução da audição, visão, alguma lesão na sua coluna que foi realmente identificada como trabalho. Um outro exemplo, acidentado no trabalho, ainda tem estabilidade crônica. Então, são algumas hipóteses que a lei nos traz. Mas existe agora um entendimento, uma súmula até que surgiu, que eu não vou saber exatamente o número da súmula, que diz o seguinte: se aquela rescisão ela se deu por alguma condição, né, daquele trabalhador que gere algum tipo de constrangimento, se aquela rescisão se deu para aquele trabalhador, como o caso da flatulência, que se deu, né, de uma maneira altamente injusta, humilhante, que houve constrangedora, que teve uma repercussão aí negativa na imagem daquele empregado dentro da empresa, isso é o entendimento de um julgado, tá, gente? A Justiça do Trabalho pode aplicar sim, né, a reintegração ao cargo. Entendi. Mas para isso realmente tem que a justa causa ter atingido de alguma maneira a honra, a imagem dentro da empresa daquele empregado. Entendi. Gente, uma excelente aula. Ela vai voltar sim, com certeza. Prazer, Pro. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas. Agradeço o convite e parabéns, né, por mais esse canal aqui para tentar solucionar algumas dúvidas, né, que às vezes a população tenha e tem aí agora esse acesso, né, para poder aí ficar mais ciente de como funciona, né, algumas leis trabalhistas que geralmente a gente nem sempre, né, tem esse conhecimento, falha um pouco, né, a nossa educação, mas sempre é válido, né, esses canais que constroem esse conhecimento, que levam para a comunidade, para a sociedade, né, essas informações. Obrigada, Pro. Gente, fiquem com Deus e até o próximo Direito ao Ponto. Obrigada, gente.